Empresa, ok. Só que, como a gente fala de negócio futebol, existe premiação, existem outros fatores. É você entender qual é o seu campeonato. Seu campeonato é qual? Que todo clube, por exemplo, brasileiro, a gente sabe que é um campeonato muito disputado, os mais disputados do mundo. Mas todos acham que vão ser campeões. Por exemplo, vai dos 20, 15, vou ser campeão. Não é assim. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também gosta do assunto, se inscreva no nosso canal no YouTube, Spotify e ajude a disseminar essas boas práticas que a gente tanto discute aqui. E hoje a gente tem o prazer de receber o Eric Azeredo, ele que é advogado, especialista em esportes, né? E a gente vai tratar disso um pouco aqui, e muito atuante, né, nessa área agora, nesse novo mercado de SAFs, né? Eric, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo ao Gestor. Isso, obrigado, prazer é meu, obrigado por me aceitar aqui. A sua empresa já chama a SAF, né, o Grupo Azeredo, que é a Sociedade de Advogados Azeredo Franco Faustino, né? Explica pra gente, Eric, como que na gestão do futebol, gestão desportiva, como que a SAF vem para contribuir, né, para o aprimoramento da gestão, o que é a SAF e como que ela pode gerar esse diferencial? Assim, a SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol, ela é recente, tem um pouco mais de um ano. E, basicamente, quando as pessoas me perguntam, Eric, o que é a SAF? Assim, popularmente falando, eu falo assim, é o seguinte, seu clube provavelmente terá dono agora. Até porque, igual do Cruzeiro, seu time, perfeito. que você tem um percentual grande, de maioria de ações, você se torna dono do time. E quando você comenta isso, é tudo aquilo que o esporte, quando fala do esporte, é entretenimento, até usa a expressão que a gente sempre usa agora, sportainment. É o quê? É você entender o esporte como business, como negócio, e ao mesmo tempo com isso você entender que você tem que ter o quê? Sistemas de quê? De compliance bem definidos, estratégias bem definidas. Então, você mencionar que futebol é uma paixão. Eu sou apaixonado pelo meu time, você pelo seu, Bruno. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio. E como todo negócio, você tem que entender esse negócio e tratar de uma forma responsável, principalmente quando você fala de dinheiro, né? E novas formas agora de entrada de capital. Já que você citou o todo-poderoso Cruzeiro... Há dúvidas e faço ressalvas aqui, mas pode seguir a sua pergunta. A gente estava conversando anteriormente que... Primeiro, eu quando veio o Ronaldo, né, assim, a primeira euforia, né, de um ídolo que vai gerir, de um cara que tem uma total visão de negócio sobre o clube. Mas, primeiro, ficou muito claro a mudança sobre a ótica da gestão. Inclusive, agora que o Cruzeiro subiu, ele tem metas muito claras deste ano, por exemplo, ficar entre os 12 primeiros, porque aí você vai para uma competição internacional, isso obviamente também vai gerar caixa. Então, não é a meta de subimos, agora o Ronaldo virou o patrão e vamos disputar o topo ali do Campeonato Brasileiro. Tem um tempo de maturação, né? Tem muita clareza disso, né? Exatamente. E ano passado também, a gente estava jogando a Série B, e o Cruzeiro com um time, inclusive, eu diria assim que não tão brilhante, mas fez uma campanha, uma das melhores campanhas da Série B. E renovou o time completamente para esse ano também. Então o Cruzeiro renovou todo o time. Esse aspecto da clareza de objetivos de longo prazo e desse aspecto da gestão, como que você vê isso hoje, de fato sendo implantado? Assim, o caso que eu estou falando é um caso real de uma melhoria concreta de gestão e você vê isso disseminado, ou existe também um mar de oportunidades nessa área aí? Não, assim, é o que a gente sempre pensa quando a gente começa na SAF, e a gente fala com gestão de quê? Com responsabilidade. Basicamente é isso, né? E eu, como comentei anteriormente já no comecinho, a gente fala de estratégia. E basicamente, como você tem já em clubes mais consolidados nesse modelo de negócio, na Europa, por exemplo, vou dar o sistema de Portugal. A gente tem a SAD, né, que equivale à SAF daqui.
você sempre fala o seguinte, quando você começa... empresa, ok. Só que, como a gente fala de negócio futebol, existe premiação, existem outros fatores, que até depois a gente pode conversar desse modelo americano, diferente do europeu, do brasileiro, como é que enxerga o business aí, no esporte. É você entender qual é o seu campeonato. Seu campeonato é qual? Que todo clube, por exemplo, brasileiro, a gente sabe que é um campeonato muito disputado, dos mais disputados do mundo, mas todos acham que vão ser campeões. Por exemplo, vai dos 20, 15, vou ser campeão. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Na realidade, pode até ser que uma situação específica, extraordinária, você chegue lá. Mas não é assim. Pelo menos na cabeça do torcedor tem a obrigação. Exatamente. Né? Então você tem que saber qual é o teu campeonato. Não, meu campeonato, voltando ao modelo da Europa para entender assim, não, eu vou tentar chegar na Champions. Eu vou lutar para ser campeão. Não, a Europa League está perfeita. A Conference, não, eu quero não cair. Porque se eu não caio, já tenho tanto de receita, tem mais um ano da mesma receita, consigo patrocínio diferente, televisão. Isso é estratégia. É aí que você comenta do Cruzeiro, é você entender esse longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Só que tem um problema. A gente fala de futebol, né? É paixão. Sem dúvida. A única, como está muito recente, é entender os gestores da SAF, dos clubes, como é que eles vão lidar com essa paixão e obrigação por resultado. E aí, o torcedor vai esperar? Ele vai entender isso? Não, meu time tá lá, tá, para Libertadores tá bom. Não, tá sul-americano, opa. Jamais. E aí? E aí, como é que você vai lidar com isso? Vou dar um exemplo rápido, do Vasco. O Vasco está numa situação complicada, pode ser que saia, a gente está gravando aqui, pode ser que saia ou não do rebaixamento, mas está complicado. E você cair para uma segunda divisão reflete em receita, isso é óbvio, em todos os sentidos. E aí, essas contratações que foram feitas agora no meio da temporada, estavam previstas? Estava no orçamento lá, a gente vai contratar? Ou já começou a ser algo com o modelo anterior, sem ser SAF, de associação, daquele torcedor apaixonado que não tem tanta responsabilidade de gastar o dinheiro? Não, dá uma resposta para o torcedor, vamos tentar. E cadê a responsabilidade fiscal, por exemplo? Onde é que fica nisso? Sem dúvida. Então é algo que a gente está no decorrer aí, um processo está começando para entender. É interessante que no futebol, geralmente, tentando fazer um paralelo aqui com empresas de modo geral, a gente costuma falar de stakeholders, né? Stakeholders. E aí, vamos colocar assim, o torcedor seria talvez um dos clientes ali do clube de futebol. E eu vejo, assim, aí pegando muito do que eu acompanhei mais de perto do Flamengo, né? Eu vejo que o Flamengo conseguiu fazer uma reestruturação financeira, não necessariamente seguindo um modelo que é um modelo mais recente que a gente está falando. E uma das dúvidas que eu sempre tive em relação à gestão de um clube, quer seja num modelo de sociedade anônima, quer seja num modelo mais tradicional, é como fazer, por exemplo, uma projeção de fluxo de caixa. Como é que a gente faz uma projeção de fluxo de caixa contando, por exemplo, vou ganhar o campeonato ou não? Se eu ganhar o campeonato, eu tenho... O teu time já fez errado agora, esse ano já perdeu. Eu sei da história. Sim, então, assim, esclarece um pouco disso pra gente. Como é que funciona uma gestão financeira de um clube de futebol num modelo de associação ou no modelo de uma sociedade anônima ou algum outro tipo de modelo que possa existir? Vamos pensar no teu time, que você comentou agora, do Flamengo. É importante. Foi eliminado pelo Olímpia. Sim. Estava previsto? Não. Ali, pelo menos, semifinal. Então, você já pensa o quê? Premiação, você já perdeu conta ali. Você sabe, aí você consegue quantificar. E ao ter esse problema, você tem que ter sempre a gestão de crise, gestão de conflito, enfim. No clube de futebol você tem gestão de conflito o tempo todo, até entre jogadores, comissão técnica, gestão de crise. Diga-se de passagem do Flamengo. Exatamente. Esse ano tá deixando de ir pro futebol, tá virando o UFC, né? Esse ano tá meio complicado. Mas se você tava lá no seu orçamento, semifinal, custa tanto, vou ganhar 50 milhões, 20 milhões. Eu saí nas oitavas. 5 milhões. Opa, já tem 15 milhões aqui. O que eu faço? Aí, como gestor, eu tô falando independente. Associação, como o Flamengo ainda é, SAF, você tem que ter aquela clareza naquele momento, assim, meu Deus, o que eu faço agora com esse orçamento, esse buraco? Começar a ceder jogador, emprestar jogador, vender jogador, onde é que o meu fluxo, aumentar alguma receita de marketing que eu possa aumentar? Aí você tem métricas aí para pensar isso. Então, quando você começa o ano, você pega o campeonato, fala aqui, a premiação tanto, eu devo chegar em tal lugar. Claro que aí depende de cada gestor, como qualquer empresa, o cara ser otimista, não é otimista, se ele é pé no chão, não é pé no chão, aí é do ser humano. Se você é mais, eu, particularmente, eu gosto de ficar sempre mais realista no sentido de não tanta projeção. O que vier é lucro. Eu sempre penso assim. Mas eu conheço pessoas mais arrojadas, que o pensamento é um pouco... Pode dar certo, claro que pode dar certo, mas também se não der, tem que ter um plano B. Então, quando você comenta, é nesse sentido. Tanto faz, ser SAF ou não do futebol. Você tem que entender o campeonato que você está, as receitas que vêm dali. Pensa rapidamente comigo. Que receita você tem do futebol? Vamos lá, exercício rápido. Venda de jogador? Beleza. Deve ser uma das principais, talvez, né? Não que no Espírito Santo, que eu posso depois falar sobre isso, que ainda é algo que eu vou explicar o porquê. Aí eu entro mais advogado, que é junto com o gestor.
Marketing, venda de camisa, né? Parte do marketing. Televisão, licenciamento de produtos, ok? Basicamente, estatuto de solidariedade, formação, é isso. Não muda. Você não tem muita coisa diferente. Então, você que sabe onde vem receita e você não tem despesa. É você saber equalizar e equilibrar isso para poder funcionar num fluxo normal. Né? E talvez nas premiações sejam justamente os gatilhos que são muito variáveis, né? E exatamente. Aí você precisa de ter o plano B. Então, sair para o Olímpia, eu vou ter que vender jogador. Você viu agora? Como é que ficou agora? Como é que é o mercado? Porque você tem que atentar também no futebol para quê? Para janelas. Aí o gestor muito assim que está antenado, ele tem que ver isso. Tá, se eu sair agora, eu tenho a janela da onde? A da Arábia está aberta. Se eu quiser vender, eu vou ter que vender para cá, que a Europa já fechou. Se eu tiver contratar, vou contratar onde? Que até falou do Vasco, aconteceu isso, né? Vocês viram recentemente. A gente vai contratar só em setembro com dinheiro que a gente chegar em setembro. Mas espera aí, existe janela aberta em setembro? Da onde? A Europa já fechou? Como é que é isso? Então, você tem que ter isso também em mente. Senão você não consegue fechar a conta ou pelo menos uma projeção de caixa que você tem. A conta de fornecedores, pelo menos de fornecedores de jogador, tem uma janela específica, algumas janelas. Exatamente, né? Todas delimitadas. A Ásia aqui, a Arábia agora, que, enfim, que é outra história da Liga da Arábia Saudita, Estados Unidos, enfim. Nessa linha, para ficar nessa linha de receita, né, de um clube, transmissão, publicidade, dos torcedores, sócio-torcedor, etc., e vendas de jogadores e premiações. Você, dentro do futebol brasileiro, assim como a gente também busca diversificar a fonte de receita dentro da nossa empresa, o que você vê de práticas, ou fora também, né, do Brasil, de diversificação de receitas que poderiam ser aplicados? Eu sempre falo do match day, né? Que é o dia do jogo. Ainda algo que no Brasil você... Não sei se quando tiver a oportunidade de comprar fora do Brasil, você tem aquele envolvimento total no dia do jogo, né? Verdade. Você vai pro estádio, você consome no estádio, você vai ao redor, você vai antes, não sei aonde. Você consome, é um espetáculo, né? Você consome o espetáculo. Então, quando a gente fala do Sporten, é isso. Você é de pensar como entretenimento para a família, para todo mundo, para você consumir aquilo ali. As ações de marketing têm que ser mais proativas em alguns momentos. Então, e eu vejo a receita para o clube, até já um parênteses nesse sentido, da SAF. Eu falei tudo aqui que pode ganhar dinheiro com o clube. Falei. Mas se você tem um estádio, por exemplo, igual o do Palmeiras, isso vai ser alguns amigos meus no sentido de querem buscar uma SAF, eu falei, sai do óbvio. O óbvio a gente sabe. Mas se você tem uma outra situação que você vai ganhar dinheiro pelo teu bem, pelo teu imóvel, e o futebol, digamos que seria uma cerejinha no teu bolo, você tem receita já garantida de alguma forma. Diferente daquilo da onde vem do futebol. Eu inclusive estive, né, semana passada... eu fui lá, tava em São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, e fiquei impressionado com o estádio, assim, um estádio belíssimo, moderníssimo. Você vê os shows que tem ali, sempre tem show, enfim, até tem problema. O estádio é da Allianz ou é do Palmeiras, por exemplo? Não, ali teve até uma disputa, né, com a W Torre, né? Tem problema com a W Torre, que é da construtora, com o Palmeiras. Até hoje em dia, judicialmente falando, está numa briga, uma litigância ali. Por quê? Pensa comigo em relação a... Vamos pensar em outro estádio que eu conheço bem. Do Atlético Paranaense. Que eu fui advogado do Coxa, trabalhei no Curitiba, eu tinha cadeira no Coxa e até hoje tem cadeira no Atlético. Acho que é o único vermelho e preto que ainda tem igual o Milan, que eu tenho uma certa proximidade. Mas digamos que lá é uma arena. Quando você vai, é estádio europeu. Você fecha, climatizado, né? O Curitiba chove bastante até, né? Porque parece meio um pouco com Londres, assim. E você entra no estádio, você tem, aí sim, várias lanchonetes, você tem televisão que você está olhando o jogo, você saiu para comer, você está vendo o jogo. Então, isso é algo que o UFC já teve lá também. Então, é interessante. Eu vou te contar em off, não vou citar a fonte, nem o clube que a gente estava trabalhando, obviamente. No interior, procurou a gente para uma SAF. A gente olhou aquilo e falou, rapaz, você tem um estádio aqui no meio de uma cidade. Se você fizer um empreendimento... Aí eu falei até com o teu amigo comum que a gente tem. Se você fizer aqui um empreendimento imobiliário, rapaz... Você vende o terreno aqui, compra outro, faz o estádio, faz o CT, ainda ganha dinheiro aqui com esse shopping que você vai fazer aqui. Isso é diferente. E se você pensar um pouquinho fora da caixa, você entender que você vai ter receita do clube, vai. Mas tem receita por um bem, um ativo que você comprou ali junto com o clube, você vai ganhar muito mais. Isso foi algo que tentaram fazer no estádio do Vitória. Vitória, né? Foi até mais antes da SAF, né? Época de shopping, né? Que não estava nem muito aqui. Que era ter uma fonte de receita... distinta, né? E é interessante, no estádio do Palmeiras especificamente, eles inclusive comentaram, falaram, aqui tem um restaurante belíssimo e tal, mas eu cheguei muito na hora do jogo e saí correndo. Tem um hotel, né? O hotel tudo junto, né? É tudo junto, ele sai do hotel aqui, entra no estádio aqui, então...
E aí como que você trazer ali o cliente, talvez até fazendo uma conexão com o que a gente conversou da Harley, né, com o Diego Lobato, de você envolver ele em diversas dinâmicas, né? Você pode fazer um evento para crianças antes do jogo, uma partida, né, alguma coisa, enfim. Você pode pensar... público, tem que saber qual é o teu público. E isso você consegue definir. Meu público, vamos lá, faça mais rápido. Qual a classe social no sentido de um âmbito, né, demográfico? Qual é em relação à faixa etária? Você consegue ter isso. Em cima disso, você trabalhar o que você já tem e onde você precisa buscar de novidade, que é receita nova. Um gancho que eu queria puxar daí está relacionado a uma experiência que eu tive a oportunidade de assistir um jogo da NBA no Staples Center, né, lá em Los Angeles. Acho que hoje está até com outro nome, a Arena, né? E eu vejo que eles utilizam muito essa perspectiva de você ter várias experiências em paralelo e que aquilo ali vira realmente um evento que está chovendo de diversificação de receita, mas o próprio espaço ele é utilizado para várias outras coisas. Em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem o Mineirão, que já teve, por exemplo, show do Skank, enfim, icônicos lá, mas a gente tem também o Mineirinho, que é uma estrutura à parte que eu vejo que acontecem muitas coisas também no próprio anexo, né? O que você vê, e aí pegando a sua experiência nos Estados Unidos, né? Você que já morou lá na América do Norte, o que você vê de boas práticas em termos exatamente disso, que a gente já está comentando, né? Você já está dizendo sobre isso, mas que ainda no Brasil, talvez por um aspecto cultural ou por algumas dificuldades, quais são essas dificuldades para que a gente consiga ter um modelo mais americanizado ou um modelo mais europeu que a gente vê, por exemplo, em Champions League? Quais que são esses desafios e como que a gente pode ultrapassar esses desafios para chegar num modelo mais parecido com essas duas regiões? Tudo que a gente, quando quer se oferecer esse tipo de serviço, é qualidade de serviço, né? Já começa por um monte de situação. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, também não tem filho, não sei se ainda tem, mas é o quê? Eu quero dar um conforto e segurança. Para você ter um espetáculo, você pensa logo nisso, conforto e segurança. Então, é você pensar nesse todo já desde esse comecinho. Como é que eu chego? A parte de estacionamento, os Estados Unidos, falando da parte americana, né, que a gente conhece bem. Tem estacionamento, não tem estacionamento, de transporte público, onde é que deixa, até na Europa do metrô, que deixa aqui, você anda aqui, enfim. Você consegue pensar nisso. Mesmo nos Estados Unidos, um parênteses agora, que a gente até conversa muito com o pessoal de lá agora, é a parte que os esportes americanos, de modo geral, raras exceções, vai o beisebol, tem hora que demora 3 horas. Nossa. O hockey, eu morei no Canadá, eu fui para os Estados Unidos, mas morei muito no Canadá, né? Morei em Ottawa, depois morei em Toronto, o esporte canadense é o hockey. E mesmo vocês têm os 3 períodos ali, demora mais de 2 horas. Então, até esse modelo americano, até nesse esporte, como é que você prende, né? O telespectador hoje em dia, ou o torcedor ali. O telespectador, então, é outro assunto da tela, né? Como é que você... Minha filha, por exemplo, não consegue ficar muito tempo olhando. Depois eu vejo o resumo do jogo, tá tudo certo, pego aqui depois no YouTube, vejo... Como é que você prende isso, né? Então, tem desde a parte, depois a gente pode falar da tela, mas a experiência de estádio é fundamental o quê? A qualidade, a segurança, é você ter motivos que o levem a estar ali. E não só isso que eu falei no começo, o marketing, né? Como a agência de marketing que a gente tem também, é você entender essas ações de marketing que eu falo muito, o Match Day aqui no Brasil quase não vejo, estou sendo muito sincero. Eu vejo, mas eu sinto que ainda falta, sabe, você trazer o torcedor para perto. Você tá ali, você conversar, bater um papo, trocar uma ideia. Eu lembro no meio de campo, tinha aquelas coisas no meio de campo, né? Chutar uma bola, levar pra cá, brincar no meio. Tem muita coisa de você transformar num show mesmo ali, você né? Tá de uma participação. Você participar do espetáculo também, né? Claro, e aí eu digo com as a NBA empresas, tem muito isso, né? O tempo inteiro. Tem muito isso. Lá também tem a câmera do beijo, né? Que lá, que é a Cam lá. Aí tem o mascote que joga, o negócio pra você pegar, buscar, entretenimento no intervalo. Que você tem até os intervalos da televisão e também ali para fazer as situações com as empresas locais ali, no momento do jogo também na quadra. Então, cara, isso é legal. Aí quando você fala daqui, vamos falar no ambiente capixaba rápido, aqui então mais ainda, que eu converso com as pessoas daqui, cara, dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. Você, literalmente, estão deixando dinheiro na mesa e não aproveitando oportunidades, né? Claro. O jogo, eu fui recentemente no jogo da Série D, né? Vitória e Ceilândia. Ganhou de 1-0, né? Ganhou de 1-0. Perdeu na volta. Rapaz, é emocionante. 3 mil pessoas.
E realmente isso, assim, tinha quase que um esquenta lá, o pessoal fazendo um batuque e cara, mais nada, assim. Realmente... E ali as crianças entraram ou não? No jogo, eu não lembro. No Vitória, como é que é? Teve tanta fila para 3 mil pessoas que eu entrei um pouco atrasado, mas eu tava com meu filho e a gente, depois do jogo, entrou no campo, assim. Então, aquele momento ali para eles também é uma experiência fantástica, né? De chutar a bola no gol. Tem uma foto icônica da uma amiga minha, ela... É a Roberta Fernandes, ela do Fluminense, está muito tempo no Fluminense, foi CEO, diretora jurídica. O filho dela é apaixonado pelo Cano, né? Ele entrou no gramado esses dias, aí tem a fotinha que ela mandou para mim, ele olhando assim pro Cano, assim, quando tá perfilado. Então, você não esquece do menino do Guilherme, agora do Vasco, né? Que tinha problema, o menino, tava no hospital bem doente. Ele é fã do PEC, aí o PEC foi, e agora, graças a Deus, tá melhor. Entrou nos jogos lá junto com esse vídeo viralizou, né? Viralizou. Sim. Então são pequenas situações que até quem não é do Vascaíno me mandando mensagem, cara, que legal que o clube... E aí só um parênteses nesse sentido, que até a gente fala do Vasco, a gente brinca, né? Mas a história também tem isso, que as pessoas não sabem entender, é a história do clube, né? A história do Vasco, por exemplo, que é uma história muito, muito rica, muito bonita, de combate a várias situações de racismo, que eu falo do Clube do Povo, de os negros começaram a jogar no Vasco da Gama. Então é isso também entender... que isso faz diferença. Tinha uma amiga minha que é torcedora do Colorado, um dia eu comecei que eu faço mestrado na área do futebol, de SAF, com torcida organizada. E aí ela falou, qual é a história de cada clube? Eu comecei a conversar com ela. Você sabia que o São Paulo é o time do Partido Comunista, na Itália? Que você tem a cartilha lá? Você sabia que outro time... Não, Livorno, desculpa. São Paulo na Alemanha é outra situação. Então você vai comentando. Quando eu falei do Vasco, nossa, que história bonita, eu quero ser vascaína. Então assim... É verdade. Então, os clubes têm que buscar isso também. A história. Até porque tem que ir pela história, né? Porque pelos títulos... ultimamente não posso falar nada. Essa parte... Vamos mudar o assunto. Pegando o mercado capixaba especificamente, eu vejo que alguns clubes, ou talvez um clube principalmente aqui, tem uma estratégia muito forte de formação, né? E eu vejo que clubes, por exemplo, Barcelona, em comparação com o Real Madrid, é um clube muito mais formador. Real Madrid, por outro lado, é um clube muito mais comprador. Traz muito mais astros ou potenciais astros que vão se tornar uma grande estrela. E aqui no estado, se a gente puder abrir um pouco assim, desse modelo de clube formador, entendo que é uma estratégia que ela tem um tempo para amadurecer, mas que se houver uma máquina de produção, né? Exatamente. E aí, obviamente, eu estou colocando aqui, não colocando pessoas como insumo de uma máquina, mas de fato de criar uma máquina de geração de novos jogadores, de incentivar a criação de jogadores, isso pode se transformar num modelo de negócio muito rentável, né? O que você tem visto em relação a essa abordagem de clubes que se parecem mais com Barcelona do que de Real Madrid no mercado capixaba? Então, é isso que a gente comenta sempre, voltando até lá no comecinho da estratégia de cada um, né? Você vê isso. Eu posso mencionar não só porque eu conheço, né? Enfim, em termos de amizade, a gente tem esse contato mais próximo, é o Porto Vitória. O Porto Vitória, ele teve um planejamento X anos, eu não preciso citar, e antes desses X anos eles já conseguiram ter o retorno que eles queriam. Mas é óbvio que aí você está falando de um grupo empresarial que está junto, que já tem entendimento do negócio desde o seu nascimento, já entende o mercado capixaba, já começa... O Vinícius, por exemplo, que é o CEO, fez vários cursos fora daqui, do Brasil até, enfim. Já começou a abrir a cabeça de entendimento, de qualificação profissional do futebol, que eu sempre falo isso. Eu gosto de futebol, adoro futebol, você tem que estudar futebol. Você tem que estudar hoje em dia. Mas quer ser gestor, tem que estudar. Quer ser advogado, tem que estudar. Até qualquer situação na vida é isso, né? Então, futebol não é diferente hoje em dia. Tem qualificação. Graças a Deus, tem cursos hoje para isso. Então, ele pensou exatamente nisso, nesse sentido de quê? Dessa formação. Então, hoje, para mim, um exemplo que eu vejo muito, posso citar agora, recentemente, a gente está gravando aqui o Natan. Daqui, Flamengo, Bragantino foi para o Napoli. Aí vai para o Napoli, aquilo que eu comentei anteriormente, você tem a fonte de receita. Vai lá, a formação do jogador, você ganhou não sei quantos milhões para aquele período que ele ficou no clube. Isso é só aqui no Brasil, por conta da lei Pelé? Não, esse é o Estatuto de Solidariedade da FIFA, né? Porque você tem os 5% de 12 a 23 anos para transferências internacionais. Então você vai mudar ali 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, depois vai para 0,5. Então somando de 12 a 23, você tem 5%. Então aí tem a questão da formação. E até o Porto Vitória ele recebeu recentemente um certificado, né, de clube formador, que não é fácil, da CBF, que você tem vários requisitos ali, até em termos da pessoa, do ser humano, né, de cidadania. Que aí também vai muito modelo americano que a gente comenta, que é o quê? Lá tem high school, aí você vai pro college, do college você vai ser draftado. Então, a formação enquanto ser humano também, né, cidadão, isso é fundamental. Então, só voltando ao teu questionamento, o Porto Vitória é um exemplo.
Eles não disputavam nem a parte de cima da sua sub-17. Se você olhar os últimos campeonatos, sub-20, sub-17, sub-15, ganha tudo. E é um modelo nesse sentido. Já ganha. Já é uma realidade. Só que agora foram pro profissional. Aí você fala, vale a pena ir pro profissional? Mas eu perguntei vale a pena? Nesse teu modelo? Depende. Pode ser que sim. Que antigamente eu não tinha onde, por exemplo, o menino joga muito, mas não tinha onde emprestar, por exemplo. Ele pode jogar aqui. Ele tem idade para jogar aqui ainda. 20 anos, 21. Toma uma experiência, depois ele pode sair. Então, você começa a agregar também. Vai ser uma formação complementar. Exatamente. Exato. Como uma pós-graduação dele. É verdade. Exato. Disputando um campeonato. Então, nesse sentido. E nesse processo, então, vamos lá, quem está como um clube formador está investindo numa tese de que a receita recorrente vai vir, obviamente, da venda desses jogadores. E além desses 5%, eu estou entendendo que os 5% é para o clube manter ele ali em formação, em processo de formação. E ele vai ter direito a esses 5%, como foi o caso do Natan. Mas e se for uma negociação, e se ele fosse direto, é claro que é difícil, você falou que ele foi para o Napoli, não é isso? Napoli. E se fosse uma venda direta se o Porto Vitória, por exemplo, começa a mapear eventuais clubes, começa a fazer parceria. Mas e ele faz tem, a venda exatamente direta. isso, ele também tem. E aí você faz no contrato direto do atleta o percentual que o clube tem direito. Você tem a participação ali da venda direta. Essa da formação é mais uma situação num lapso temporal. Por você estar investindo naquele atleta, por mais que você não venda ali diretamente, você tem um porquê, tem uma recompensa. É um ressarcimento que você tem por aquele investimento que você teve. Então, isso é importante o pessoal entender. Mas, obviamente, a venda direta é onde, por exemplo, Paris Saint-Germain vendeu agora para o Al Hilal o Neymar. Venda direta. Você tem o teu percentual ali. E a gente fala da venda percentual, as pessoas têm que entender que é o seguinte, você tem uma cláusula no contrato que estipula o valor de venda. Ok? A Internacional, você não tem limite. Você, por exemplo, vai dar 10 milhões de euros. Se quiser contratar, eu chegar com esse dinheiro de contrato. Tá aqui na mesa. Bruno, vem cá. Quero contratar. Gabriel é jogador caro. Então, já vou 10 milhões de euros aí. Já pensei, acho que pensei certo. Você paga 10 milhões de euros, eu levo ele. Só que, obviamente, o clube coloca esse valor um pouco mais alto, já que não há estipulação de limite, para quê? Para chegar para você, Bruno, vamos chegar num acordo? 10 milhões eu não tenho. Eu tenho 5. Não, você fala, não, 5 não dá. 8. Aí começa uma negociação normal para você chegar num valor que você acha que está interessante para começar a pensar na venda. Perfeito. Então tem tudo isso também. Agora, Eric, então assim, olhando ainda nessa ótica do clube formador e passando um pouco também para o que é mais o seu, pelo que você falou que você está olhando, quando você olha para o futebol masculino, você vai ter diversos clubes, talvez, trabalhando ou pensando em trabalhar nisso daí historicamente, o nosso futebol masculino ser muito mais desenvolvido, muito mais televisionado, etc. Exposição, né? Como que é o mercado do futebol? Como que você está vendo o mercado do futebol feminino? Acho que a gente teve uma Copa do Mundo aí que foi brilhante, o exemplo da Espanha também, que é um mérito muito grande num trabalho de equipe muito forte e tal, a formação daquele grupo. Exatamente. O que você vê em termos de oportunidades nesse segmento, assim, para quem quer investir? Eu vejo assim? sempre. Portanto, feminino, se você falar comigo, eu sou um entusiasta. E quando você fala da formação também, Espanha é perfeito, né? Eles ganharam o quê? Sub-17, Sub-20 e time principal. Você vê a geração, você vê o acompanhamento da base. Exatamente isso que a gente estava conversando agora. Você vê todo um processo. Porque eu brinco, mas a gente brinca, mas é sempre brincando, falando verdade, né? Quando chega a Copa do Mundo, futebol feminino, todo mundo quer patrocinar. As marcas aparecem e tal. Quem está no meio, a gente trabalha muito com essas meninas e com os clubes, eu falo, aproveita, é a hora. Não no momento que você acha em termos de estrutura, mas aproveita, porque dali pode ser que é o momento que você precisa para as pessoas começarem a entender aquilo que você faz. Então, quando você fala infelizmente, o resultado no campo do Brasil não foi o que a gente esperava, mas não é momento de retroceder, pelo contrário. Agora, que eu sempre até fiz um post logo depois da eliminação, eu sempre patrocinei também em termos de empresa, Eric, né, em termos de empresa, de empresário, o futebol feminino sempre. Eu sempre ajudei, eu quero investir, eu quero estar junto no processo de desenvolvimento. E eu acho que agora é onde você não pode retroceder. Agora é daqui pra frente. Até porque, a gente brinca na famosa expressão, não tem mais bobo no futebol, não tem nem no feminino mais. Não tem. Aquelas goleadas, não tem. Porque realmente, aí eu fico feliz, vou dar um exemplo bem rápido para vocês. Enquanto advogado, eu joguei futebol, então eu acabei jogando nos campeonatos de advogado. Até joguei hoje, eu tô como auditor na comissão, enfim. Eu tô jogando lá, e eu falei, gente, 2019, eu lembro até hoje, o campeonato mundial na França foi em 2019. Né? Falei, gente, não tem time feminino aqui, como é que pode isso?
Mas tem demanda. Minhas amigas jogam comigo, brincam comigo. Eu falei, vamos fazer um campeonato de futebol feminino. O que a gente tem que fazer? No meio do campeonato masculino aqui, bota uma partida do feminino. São aqueles gatilhos que a gente tem que pensar para fazer funcionar o negócio. A gente fez o primeiro jogo, dali a gente criou equipes, várias equipes, hoje tem 6, então a gente tornou 6 equipes. Porque onde eu quero chegar em relação a isso? Eu fui treinador do primeiro time. Fui no primeiro jogo, só que se eu ficasse como treinador hoje, tá tudo errado. Tá errado, não tem evolução. A minha área é gestão, é advogado. Hoje tem um rapaz que é licença B da CBF, tem preparadora física de goleiro num time, agora está no caminho certo. Por quê? Eu estou vendo um projeto que, sem eu estar perto, vai rodar sozinho. Então é isso que falta no feminino. Você ter essa consciência, só um parênteses em relação a um projeto muito vencedor que eu falo. Corinthians, óbvio. Isso aí, contra fatos, não tem muitos argumentos em relação a isso. E a Ferroviária, de Araraquara, que eu tenho um carinho muito especial com a Ferroviária, das pessoas que estão lá, que eles começam bem de pequenininho. Agora tem sub-13, sub-15. Eu falei, nossa, é o caminho para você conseguir desenvolver a modalidade. Né? Tem um canal no YouTube que eu particularmente gosto bastante, chama Athletic Interest. E ele pega muitas histórias que não são triviais de serem capturadas, de esportes em geral. E uma das histórias que me chamaram muita atenção foi a respeito do futebol feminino, de como colocar assim, não sei se é o nome correto, mas o sutiã ou o sutiã esportivo que é utilizado principalmente no futebol, assim, foi mais amplamente difundido no futebol feminino. Teve uma final da Copa do Mundo, que eu acredito que foi a jogadora norte-americana. Tirou a camisa. Que tirou a camisa e acho que era proibido. Ela tirou a camisa e ela tava com, 99, com aquele sutiã, posso estar errando o nome, né? Enfim. E a partir daquilo teve um crescimento exponencial da venda desse material esportivo de uma determinada marca que é assim, reconhecida mundialmente, né? Líder de mercado. E eu entendo que muito do que a gente fala de futebol tem, desde a base, uma conexão muito forte com marcas que patrocinam esse jogador. Perfeito. E aí, o que eu queria entender é como é essa relação, quer seja no aspecto em que esse atleta ou essa atleta está sendo formado, para que a gente não tenha contratos que minem a possibilidade ou o potencial de receita que esse jogador ou essa jogadora possa vir a ter. E aí eu posso fazer até um paralelo do Michael Jordan, que à época da negociação, a mãe dele, de forma brilhante, colocou uma cláusula contratual do Michael Jordan ter um percentual das vendas da marca Jordan, né, do Air Jordan, e não apenas o patrocínio da Nike, né? Como é que você vê isso? Como é que isso funciona na prática? E como é que o jogador, por exemplo, quem pretende investir ou quem quer investir, quer patrocinar, o que a gente pode visualizar em termos de mercado e como é que funciona isso realmente? Não, é exatamente o que você comentou agora, é aquilo que a gente estava falando até no começo. Eu falo de ecossistema, né? Onde eu atuo. Pensa comigo. Eu tenho um atleta, ela vai ser minha cliente enquanto advogado. Ok. Aí eu tenho uma empresa de gestão, né, de negócios, de licenciamento de projeto, então eu faço gestão dela não no campo, eu não sou agente. O agente é um cliente meu, também como advogado. E aí eu estou junto agora numa agência de marketing. Porque a agência de marketing eu consigo fazer, aqui como você comentou agora, eu tenho o ecossistema pronto para atleta. Então quando você fala, eu fico com muita vontade para falar, porque realmente é o que a gente vê na prática. Você nunca vai tirar a essência da atleta. Esse é o primeiro erro que você nunca pode fazer. Não vai tirar a essência dela. Ela daquele jeito, ela vai ser trabalhada, vai ser na parte profissional, você vai melhorar aquele potencial que ela tem. Ponto. Você não vai tirar dela. Não adianta você, por exemplo, ter uma atleta assim, eu quero me posicionar, um exemplo, aconteceu, politicamente. E aí você tem uma equipe, eu falo assim, chama a psicóloga, por exemplo, ela tem perfil para se posicionar politicamente. Aí também tem advogado. Se ela é cheia de haters ali com as pessoas, ela vai conseguir se posicionar? Não vai. Ela vai acabar, vai sumir. Então você já posiciona, vem cá. Esse tipo de situação é melhor você não fazer, porque, ou seja, você está protegendo a atleta em cima também do quê? Daquilo que ela tem enquanto essência. Então você começa a pensar dessa forma. Mesma coisa agora com as marcas. É você chegar para a atleta e comentar. Vem cá, você já reparou o número de seguidores que você tem? Aí, isso tudo você consegue, você tem métrica. Segue. Por que te segue? As crianças, vamos lá, exemplo das Matildas agora, na Copa do Mundo. Na Austrália, uma loucura. As crianças, as famílias. E olha que hoje o futebol feminino é bem
na Austrália hoje mais visto que o masculino, principalmente agora, depois disso. Fora o rugby, porque eu sou apaixonado por rugby, é outra história. Mas essa All Blacks é até rival vai ter Copa do Mundo agora, por sinal, em setembro. Então, assim, isso você tem que entender da atleta. E aí, quando você conversa com ela tem que falar com ela o seguinte: a marca que está te patrocinando é essa chuteira, você não vai poder usar essa chuteira aqui, porque é concorrente. E você tem que explicar para ela como é que você faz posicionamento em mídias sociais, o que você fala em mídias sociais, como é que você tem acompanhamento, o que você faz de post, o que você não faz de post. Tudo isso é fundamental para quê? Para quando você quiser pegar um portfólio, chegar para a empresa e falar assim: vem cá, essa atleta aqui é nossa cliente, vamos trabalhar com ela. O que você quer trabalhar com ela? Vou dar um exemplo. Vamos trabalhar no mercado do sul, que ela tem um perfil de venda lá, para poder fazer lá. Vamos trabalhar em outro lugar, com a faixa etária tal. É isso que você tem que ter. E é isso que a gente tenta trabalhar, no sentido do feminino principalmente, que nesse sentido eu vejo muita oportunidade. Que as pessoas não entenderam isso ainda. Lembra da Marta, quando botou o batom? Sim. Foi aquele sucesso todo? Uma coisa simples. Simples. Deve ter explodido em vendas. Claro! Né? E agora não vamos tão longe. Isso é recente, né? Aconteceu, acho que essa semana. O Harry Kane, eu escuto muito os podcasts americanos, Sportcast, que é da Sporticle. E ele foi pro Bayern de Munique. E ele assinou com a Skechers agora. E lembra muito da Under Armour, quando entrou no basquete, vocês lembram? Under Armour não tinha esse potencial do basquete. Ele pegou o Curry ali e tal. Aí agora o Skechers fez um contrato absurdo com o Kane, que tá na Alemanha. Como é que você enxerga isso? Pô, será que a Alemanha é um mercado? Eu quero... vou dar outro exemplo bem rápido. Chuteira. Não vou citar o nome, que eles perderam o mercado. Antes da Copa do Mundo me procuraram, uma empresa me procurou, chuteira para mulher. Eu falei: o que você tem de atleta? Eu falei: eu tenho acesso a atleta. Por coincidência, 2 foram para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Elas não assinaram. Por quê? Porque faltou uma parte operacional, enfim. Mas é uma oportunidade. A Nike viu isso logo depois, para as mulheres. A outra empresa agora também viu chuteira para mulher. Então, sabe, é você tentar fazer o mínimo que é conectar os pontos. Né? Você falou um negócio do sutiã, produtos de beleza, não vou citar o nome de marca no meu caso, mas protetor solar. Eu trabalhei com protetor solar com umas marcas já. Como é que você trabalha com protetor solar? Qual o perfil de atleta de protetor solar? Aí já era mais para vôlei de praia, por motivos óbvios, que é onde ela treina. Então, assim, tem mercado. Esse caso me veio uma dúvida aqui, por exemplo. Vamos supor que a Nike é patrocinadora da seleção brasileira. Tem esse problema. E você tem um atleta que fechou com a Adidas por exemplo. Você lembra do Michael Jordan na Olimpíada? Vocês lembram do Michael Jordan na Olimpíada? Quando o Dream Team ganhou, que ele colocou a bandeira por cima. Exatamente. Porque é muito delicado isso. É delicado. Já falando isso que é delicado. É você ter esse contato até com o clube, com o atleta, com o staff, com todo mundo, e você entender onde você está situando. O feminino não tem tanto ainda, mas o masculino sim. Mas aí prevalece Depende muito do bom senso quando você fala em relação... que cada contrato é um contrato, vou ser muito sincero. Não tem aquela fórmula do bolo que é assim. Não é assim. Majoritariamente é de uma forma, mas não quer dizer que é 100%. Perfeito. Então você tem que saber, dialogar, conversar, mas não é tão simples não. Uma dúvida que eu tenho é como é que a gente pode fazer, por exemplo, um valuation de um atleta? De analisar, que dentro ali de um balanço patrimonial do clube, vai estar ali, acredito que dentro do ativo, não sei, enfim. E, naturalmente, você precisa entender se aquele ativo tem condições de te gerar, enfim, receitas por conta das camisas que ele vende ou porque, enfim... como é que é feito esse valuation para falar assim, cara, eu posso contratar o jogador tal porque ele tem um potencial de me gerar um fluxo de caixa positivo de tanto, ou mesmo que ele não me gere um fluxo de caixa positivo, ele vai me trazer uma possibilidade de ter novos jogadores, como foi o caso do Robinho, né, que é um caso icônico. Robinho foi pro Manchester City e ele achou que estava indo pro Manchester United, né? Então ele falou assim, não, tá indo pro Manchester. Ele chegou lá e falou, pô, tô indo pro Manchester United. Mas pelo menos ele abriu um caminho, ele foi o primeiro cara, o primeiro grande nome. Na época ele estava no Real Madrid. Ele foi o primeiro grande nome contratado do Manchester City. A gente tá vendo agora o Manchester City campeão da Champions League, campeão da Premier League, enfim. Como é que a gente faz um valuation de um jogador na prática? Ou de um clube também, né? Porque não... Sim, também. Assim, clube é até mais fácil, né? O clube você pega os ativos que o clube tem, é fácil entre aspas, né? Porque o que você tem de ativo de bem, você consegue mensurar ali tranquilamente. Tem a sede tal, tem aqui, ok. Quando você fala, aí você tem o jogador, então entram os dois juntos, né? Quando você tem o jogador, aí você tem que fazer sempre o quê? É quase um paralelo, né? Você faz uma comparação. Jogador com tal idade, ele tem tal perfil. Quem vendeu parecido com isso? Um exemplo.
fulano foi vendido por tanto. Aí você começa a ter uma noção de quanto você pode começar a pensar em relação ao que você tem. Ao mesmo tempo, você tem que ter um bom senso, que infelizmente tem gente que não tem bom senso. O cara acha que sempre você também tem isso, né? O meu é o melhor. Existe, na prática existe. Então você tem que ter a humildade de falar, não, esse rapaz que foi vendido aqui é bem parecido com um atleta que eu tenho. Então eu posso fazer, aí você faz aquela coisa, ele vende 10 milhões, acho que entre 12 e 8 tem uma margem aqui que eu consigo pensar nele. Mas não só isso, quando você começa a pensar, a primeira coisa é o quê? É o tempo de carreira, o contrato que você tem com ele, quanto que ele ganha, aí você começa a pensar já quanto você pode vender, tem muito isso. Meu contrato é de tantos anos, ele ganha tanto de valor. Então já começa a pensar ali uma média de quanto ele pode ser vendido. Coloca a depreciação do jogador, que o joelho vai gastar, que o músculo não vai aguentar. Então, e perfil mesmo. Eu tô brincando. Tem que analisar a vida do cara. Não, mas eu brinco de perfil, isso que eu ia falar agora. Eu tenho um grande amigo meu, posso citar o nome, não tem problema, o Thomas. Ele foi do Hoffenheim, do Bayer Leverkusen, agora está em Nottingham Forest. Né, ele estava até morando aqui em Vitória, ficou muito próximo, a gente morou também lá em Curitiba, ele está morando em Curitiba, voltou para o Rio. Então, é isso mesmo, é você pegar uns 3, 4, não é uma hora para outra. Ele segue o atleta. O campeonato agora da Libertadores Sub-17, estava no Chile, passou um frio. Você começa a analisar o atleta. Aí você começa a analisar o atleta como? Como é que ele é com a família? Como é que é o dia a dia dele? O que ele bota no Instagram? O cara vai no jantar e você fala, olha, segunda taça já, hein? Entendeu? Você pega o Cristiano Ronaldo, que tá aí com 38, 39 anos, o cara ainda tá performando pra caramba, mas o cara gasta milhões. Assim como o LeBron James, a gente tá falando, pelo menos, tô falando de NBA, o cara gasta, assim, na média, ele gasta $2 milhões por ano com recuperação muscular, enfim, recovery de modo geral. Então, naturalmente, acho que isso contribui bastante para um valuation, cara. Exatamente, o estilo de vida. Que antigamente não tinha muito isso, né? É chamado de bad boys. Não sei, talvez a minha idade você é mais novo. Essa parte dos bad boys, que antigamente era, não, eu vou lá e resolvo. Era isso. Na NBA, Dennis Rodman é um exemplo clássico, né? Sim. Que não era atleta, mas resolvia. Rebote e tal, aquele jeito dele. Depois ele mudou tudo. Aí virou o que virou. Marketing total. Deu certo, né? É um case de sucesso, mas hoje em dia, se o jogador não é atleta, ele não tem como jogar. Não tem como. Vai ser uma carreira muito, muito breve. Que a gente brinca hoje, agora eu falo o atleta, o Eric. Hoje você joga futebol de campo com o tamanho de futsal, que é tudo muito pequeno, muito curto. Espaço, quase não tem espaço para jogar. Como é que você faz? Como é que você tira? E acima de tudo, você tem que ter o quê? A gente fala isso, inteligência mesmo. Estudar. Você ouvir o treinador, você começar a entender de tática. Eu particularmente adorava tática. Então, você tem que entender isso. É diferente hoje em dia, nesse sentido. Ô, Eric, avançando nessa linha do valuation aí também, a gente tem alguns clubes internacionalmente que estão listados em bolsa. Ah, ótimo. Né? Como que seria esse passo para os clubes brasileiros? Eu já vou te falar isso, coisa que eu tinha que falar com você sobre isso. Primeiro que a SAF começou com o movimento da SAF, teu time, Cruzeiro, e SAF, digamos que é a SAF que vai te ajudar, que vai te tirar da lama, digamos assim, 90%, 80%. SAFs o quê? Majoritárias, beleza? Ok. Tem um segundo movimento que está para acontecer, a gente está vendo isso, por exemplo, Flamengo, um Palmeiras, pode virar SAF? Pode virar SAF. Pode ser que sim. Mas a gente não enxerga nesse movimento hoje ser majoritário. É para quê? Você vai ali para pegar um dinheiro, para fazer investimento, para você ter caixa, mas você vai continuar com controle. Tem esse pensamento agora. Tem o Curitiba, que eu faço com muito assim, com muita vontade. Trabalhei no Coxa, tenho muitos amigos lá até hoje. O Coxa fez com a Tricorp, que estava até com o pessoal da Valor, aqui do Espírito Santo. Foi o primeiro movimento de um fundo junto a um clube. Você podia comprar, a gente podia ter acesso. E desde lá de trás, o pessoal do Bahia já comentava sobre isso, que está com o City, que é outro modelo de negócio também, a questão da Bolsa. Que como tem na Europa. Você tem times na Europa listados em Bolsa. E saiu agora, hoje é quarta-feira que a gente está gravando, anteontem, a primeira portaria normativa já começando a ter essa ideia de clube listado em bolsa, o que vai ter que fazer. Um projeto já de estudo. Então, é recente, anteontem, já temos um caminho que a gente consegue visualizar que vai ser trilhado à frente. E como que funciona, assim, não sei se você acompanha a performance, né, desses clubes, como é que... É também pelo resultado desportivo? É muito de cultura também, né? Pela análise do balanço do tem muito de cultura. Como é que é a valorização do clube? A gente brinca muito lá fora da Europa, por exemplo. A Itália é um povo mais apaixonado, né? Parece muito com a gente, né? Então você tem a Juve e tal. Mas mesmo assim, você pensa na Juventus, do exemplo da Juventus que eu falei, né? É de quem? Da Fiat, né? Do grupo da Fiat.
Então você já tem ali, já desde aquela coisa toda da Fiat, Milan, que era do Berlusconi, você tem, já tem essa prática, né, de compliance. Aí você tem os clubes ingleses, como é que é? O povo inglês já tem um outro perfil. Vamos falar de investimento. O povo do Manchester City tava bravo com a família da dona. A família real Não, Manchester United, que era do Glazer, do Glazer, que é um cara americano, aí usava as camisas de protesto, que era amarelo e verde. Tem isso. Então, assim, existem, claro, o rendimento esportivo, claro que é. Claro que é. Mas eu ainda acho que é mais maduro, né? Já está mais consolidado. De você olhar, conseguir entender que um clube ali, você olha a balança. Que eu sei que aqui, isso eu falo por experiência, os amigos que eu tenho, e olha que trabalho no meio, quem olha a balança, só quem está do meu lado. Vamos olhar o balanço? Vamos. Que hoje em dia, essa cultura, eu olho o balanço, até porque você está comentando, o que eu tenho de investimento? Como é que está o fôlego? O que ele precisa de aporte aqui? Tá sangrando? Será que não tem mais onde sair fora, a não ser que seja uma recuperação judicial, para depois vir uma falência? Aí entra o advogado também, que você tem que dar essa olhada para analisar. O Cruzeiro está nesse momento, né, de RJ, né, o clube. O Curitiba, antes da SAF, ele fez a recuperação judicial, né, até pelas grandes empresas de auditoria internacionais, que era um caminho para você auditar, demonstrar na prática, que tem muito isso também, que eu falo com as pessoas. Você tem que ter muita certeza. As consultorias hoje para a SAF tem que buscar, a gente fala dig, né, lá embaixo, para ver realmente o que tem de situação ali. O Eric, de novo falando sobre o todo-poderoso Cruzeiro, teve uma questão sobre a ótica de gestão que eu queria fazer duas perguntas para você. Sobre a ótica da gestão, a gente, quando entra em algumas empresas para fazer gestão interina, assumir né, a gestão, a gente adota algumas práticas de mudança. A cultura que vai ser implantada tem que ser claro que está havendo uma mudança. O Cruzeiro isso foi muito marcante, né? Diga-se de passagem. Pois é. Exatamente. E aí treinador e tudo. Vou levar Fábio, o caso do goleiro, Fábio. Né? Justamente o caso do Fábio. O Vanderlei, que não ficou, o treinador também. Exato. Mas o Fábio foi emblemático icônico, porque faltava 22 jogos para fazer... completar 1000 jogos pelo clube, né? Agora, inclusive, está se especulando a volta dele. Mas eu analisei aí, quando isso aconteceu, de uma forma assim, cara, é o patrão, né, fazendo uma iniciativa de olha, agora mudou, agora tem dono, e a gente vai gerir pela racionalidade financeira. Isso foi uma mensagem muito clara mesmo. Que foi um problema de contrato. Ali eu sei, assim, mais ou menos, um pouquinho. Foi a questão de contrato, tempo de contrato, né? Aí você começa a analisar já, eu tenho receita para isso, não tenho receita para isso, enfim. E aí, então você acha que foi muito emblemático sobre a ótica de gestão essa tomada de postura que o clube teve, né? E o outro ponto que eu queria te perguntar é como que funciona a governança dentro de um clube que tem uma SAF, e principalmente quando você olha para os clubes brasileiros, voltando de novo no caso do Cruzeiro, que você tinha uma família que dominava ali dentro da gestão do clube, né? E que inclusive tem grande parte sobre o caminho, o caminho que o clube tomou. Então, como que funciona essa governança hoje dentro dessa estrutura? O que é clube, o que é SAF? Tem isso, né? A própria, vou pegar para esse finalzinho. A própria lei da SAF estipula isso, né? Tantos por cento ali ainda pertence à associação. Tanto é que quando eu comento com as pessoas, eu tenho o CEO, eu sou o executivo do negócio e tenho o presidente da associação, que a gente brinca a parte política, que tem ainda. É a parte... Você tem um clube lá social, não é o CEO do clube que está tomando a SAF, é o presidente que está tomando conta ali. Então, você tem que ter essa clareza, adoro a palavra clareza, que eu sempre falo com as pessoas, de você conviver harmonicamente e seguir no mesmo caminho. Essa é a primeira situação. Quando se fala em família, não só tem ali no Santos, já teve situação parecida, outros lugares também. Então, é você entender se eles vão ficar na associação, onde vai ter ruído ou não com a gestão da SAF. Quando você fala de SAF, o que é a SAF? Sociedade anônima. Como toda sociedade anônima, você tem todo ali uns requisitos que você tem que seguir, você tem todo um organograma, algo que você tem que... obrigatoriamente, por lei, você tem que seguir. Então, é muito visível. A clareza está muito visível ali. Tem que estar balanço aqui, tanto tem que fazer aqui, as deliberações aqui, as reuniões ordinárias aqui, as reuniões aqui, a assembleia aqui. Eu brinco que você tem aquela receitinha pronta que você tem que saber que tem que cumprir. Então, isso... Eu fico muito à vontade de falar em SAF nesse sentido. Aí você tem a questão do compliance, a questão do marketing, os setores, como é que é o cargo, os salários. É uma empresa. Sem dúvida. Como você fala, é uma empresa. E quando a gente fala de gestão interina, até conversa com
nosso amigo muito sobre isso, que eu já presenciei, eu falei, não sabia o nome na época, até eu conversar com ele, não sabia que era gestão interina, né? Que a gente já fez isso basicamente até aqui no Espírito Santo, bem rápido. Em 2020, ano de pandemia, eu tenho um cliente amigo meu, é um japonês. Tudo parado, ele mora em Londres e Tóquio. Eric, I want to gamble. Quero apostar. Aí um amigo comum falou assim, tem um clube aqui no Espírito Santo que a gente pode fazer algum negócio. Eu falei, onde que é? Rio Branco de Venda Nova do Imigrante. Eu não conhecia muito, né? A gente foi lá e em 2020 foi a primeira vez que o clube foi campeão na história. O Campeonato Capixaba. A gente trouxe um dinheiro, o campeonato, o nosso trabalho era mais na base, formador na base. Motivos depois operacionais, até da pandemia, a gente acabou saindo. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente fez basicamente uma gestão interina ali. Quem trouxe o Thomas para cá, do Nottingham Forest, para ser a parte de campo. Eu ajudei muito como CEO, a parte de diretor jurídico. Então, isso é algo para você entender. E o clube foi ótimo com a gente. As pessoas maravilhosas. Até hoje tem vários amigos lá que entenderam essa questão. Então, você ter você seguir isso junto aqui em paralelo é fundamental. Então, eu particularmente participei disso, então até fico muito à vontade para comentar. E a questão igual você falou do Fábio, tem muito também, não é o caso ali. Eu não tenho como falar isso especificamente. Mas é o ego também, tem muito no futebol, né? O que atrapalha muito o futebol é ego. Isso eu posso falar não só como jogador, como quem está até hoje. Tipo assim, quem é o principal aqui? Ah, ele, um treinador. Ele que eu vou pegar para ser o cara que eu vou chegar e bater frente para pegar o grupo para mim. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então também tem essa questão, mas ainda, né? Ser humano no futebol... É aquela coisa que quem manda aqui sou eu, ainda tem um pouquinho ainda que tem essa... Não é o caso, não estou falando que é o caso do Fábio, que ali eu acho que foi realmente uma questão de tempo de contrato. Mas, em outras situações, já vi. Uma coisa muito emblemática que eu vi, por exemplo, no caso do Botafogo, né? Na SAF do Botafogo, com o case John Textor, né? Isso aí. Que ele virou quase um personagem folclórico ali, tá no meio da torcida, e aparece aquela coisa. É verdade. Isso me remete muito a uma figura de... o que a gente já teve, né, no futebol brasileiro. Ele ainda tem, né? Que é aquela figura dos cartolas ali, aquela coisa meio de ter uma figura, de ter uma pessoa, de ter um personagem. Né? Eurico Miranda, por exemplo, no Vasco. Você acha que no Brasil ainda tem essa cultura de, mesmo se transformando em SAF, tem que ter esse personagem meio folclórico para satisfazer uma necessidade cultural do torcedor ali? Ou isso é um exemplo... Não, é uma ótima pergunta. É uma exceção. Uma ótima pergunta. Porque, no meu caso lá de Curitiba, que eu tenho proximidade, o Atlético Paranaense não é SAF, né? Não é SAF. Ainda. Não sei se vai virar SAF, né? No futuro, quem sabe. Mas tem tudo uma gestão profissional, é diferenciado, tem o estádio, tem o CT, que sempre foi maravilhoso. Eu fico muito à vontade, que eu conheço bem lá. Mas sempre teve figura do Petralha. Sempre teve. Não é presidente, mas é do conselho, é não sei o quê. Então, quer dizer, e olha que é um clube que eu estou comentando com vocês que para mim sempre foi referência. Então é algo que a gente ainda tem esse questionamento. Isso aí vai também um pouco pro meu lado do meu mestrado, que é essa parte, né? Que o meu mestrado eu quero exatamente falar sobre isso. A SAF com a torcida organizada e algumas situações folclóricas do esporte, que é a parte cultural. Então é algo que eu estou pesquisando. Então como está novo, não só está novo em relação a você entender aonde que a SAF vai sofrer imposições judiciais, por exemplo, jurídicas, de reflexos da associação. Tem julgado aqui, um julgado ali. A segurança jurídica está sendo construída, né? Exatamente. Então, essa personificação é algo que a gente está vendo. O Cruzeiro foi emblemático, veio com o Ronaldo. Legal. Mas vamos lá, outras que já estão existindo, não tem muito isso. Mas será que não tem porque os times são menores? Porque esse negócio do Cruzeiro, do Ronaldo, também tem aquela coisa do futebol de você chamar a atenção para si, né? Não vai muito longe. O Ronaldo, mesmo na Copa 2002, botou aquele cascão lá, todo, né, machucado, de vários problemas, mas você desvia uma atenção para uma outra situação, por exemplo. Sim. Então tem estratégias aí que você tem que pensar no futebol, que ainda tem suas... Futebol é negócio, vai ter sempre isso, mas tem particularidades, por ser passional também, de futebol. Muito passional. Eu
Eu lembro recentemente a SAF do Cruzeiro mudou o mascote. Raposão? Mudou o Raposão. E aí o grito que eu lembro da torcida é Ronaldo Gordão devolve o Raposão. Aí tiveram que voltar. Ele refez um lançamento agora. Exatamente. Porque realmente tinha ficado horrível, assim, não tinha ficado muito bom. O torcedor. Ô, Eric, agora a gente teve aqui, eu vou falar de 6 principais, né? Bahia, Botafogo, Curitiba, Cruzeiro, Cuiabá e Vasco. Foram SAFs em clubes de porte distintos e modelos em formatos e modelos distintos. Exatamente. Tirando o clubismo, deixando o clubismo de lado, como que você avalia em um ano, né, em um ano e meio aí dessa nova estrutura para o futebol brasileiro, o que deu certo, está dando certo? Qual que é o melhor modelo, na sua opinião? O modelo melhor não existe. Já de fazer, acho que todos eles têm a sua validade e depende muito do clube que ele está dentro, da dívida que o clube tem, da cultura do clube. Tem várias as variantes aí têm que ser entendidas. Vamos lá, do Botafogo. É como você falou, tem o Testor ali, vai no meio da torcida lá na Argentina, fica no meio do alambrado, já tem essa coisa com a torcida. Eu sempre brinco, tem um lado bom e um lado ruim. Quando você está ganhando, é ótimo. Mas quando você não está ganhando, é um alvo muito fácil. Sim. Isso eu sempre, quem tem mais proximidade de SAF, eu sempre comento isso. Só que tem essa vantagem, né? Ele tem dono de outros clubes, né? Então você pode rodar, né? Você tem Lyon aqui, você tem o Crystal Palace. Ele fez isso recentemente, né? Jogou um jogador Falou assim, não vou vender o jogador, não. Vai pro meu outro clube. Aí, entendeu? Você tem, né? Você tem que é satélite, que é principal no teu pensamento. Você tem esse conhecimento. Então, isso é uma situação. Quando você fala de Cuiabá não é um modelo ainda, é um modelo um pouco diferente, que vem de família, né? Aí vem família, né? Eles pegaram lá atrás junto com o Gaúcho, que foi um jogador do passado, o Gaúcho saiu, eles assumiram, aí vem coisa de pai, é um modelo de negócio da família que já tem negócios. Foi na Gerbo, não lembro agora, que é um modelo bem diferente. Se vamos falar do Red Bull não é SAF, mas é do Bragantino, mas é um modelo de negócio diferente. Aí você fala também, tem clubes no mundo inteiro. E ficou super competitivo, né? Imagina. E ali tem a questão muito da formação também, da idade. Eles têm bem definida a idade que ele quer de atleta ali, porque ele sabe dos outros clubes que ele tem, como é que ele vai rodar esse jogador. Então isso é estratégia. O Thiago Escuro, que estava lá, hoje ele está no Mônaco. Quer dizer, o cara hoje um brasileiro gerente de futebol do Mônaco. Já começa a ter essa validade. Então, verdade. Assim, você começa a entender diferente. Cada modelo você tem que entender, comentei. Não tem melhor, pior, são diferentes. Mas eu acho que cada um tem sua possibilidade. Só do fechado Bahia, que é o Grupo City também, é um outro modelo. Então, assim, vamos ver. E até comentei que no futuro ainda acho que a SAF deve começar a ter SAF minoritária, né? Que não são aquelas SAFs majoritárias só para você, como investidor, aportar. Exatamente. Captar um negócio e depois vender. Exatamente. A gente falou muito de como a gente consegue trazer boas práticas de empresas maduras para uma gestão esportiva, principalmente gestão no esporte. Mas o que você vê no sentido inverso? O que as empresas, de modo geral, e aí o nosso público que está nos vendo, nos escutando, poderia trazer do que já existe na gestão esportiva para traduzir para negócios tradicionais? Eu vejo sempre a competitividade, né? E você não tem aquela questão não só da competitividade, você não tem um dia igual ao outro, né? De você saber as crises. Vamos lá, falando do teu time, por exemplo, do Flamengo. Do nada, de um treino, você tem um funcionário seu brigando com o outro, todo mundo vendo aquela exposição. Como é que você faz isso? Como é que você tem setor que faz isso? Você tem já uma cartilha para isso? Não tem cartilha para isso? Como é que você... O que aconteceu ali? O que acontece? O marketing vai falar isso, a crise vai entrar aqui, o jurídico vai entrar aqui, vai chamar aqui, vai estar para a sala para conversar com fulano. Essa agilidade... O futebol eu falo muito isso, as pessoas não têm essa noção, mas eu falo muito isso. Tem que ser ágil. As coisas acontecem de uma hora para outra. Época de Natal e Ano Novo, a gente pensa que tá de férias, não tá de férias, que ali a janela tá... né? Tudo movimentando, é ali. O telefone toca para você 24... O que a gente vai fazer no dia 25? Vai pegar um avião para onde? É assim. Então isso ainda tem muito isso. Das empresas entenderem esses altos e baixos, essa loucura que é, e mais a competitividade. E a paixão, eu sempre falo que também tudo que você faz com paixão ali, de você vestir a camisa, você ter aquela empresa que você está trabalhando, ou que você tem, do teu funcionário, do teu colaborador, do teu cliente, entender aquilo, né? Aquele propósito que você tem, que o clube tem muito isso, né? Você está junto com o clube.
Você tá naquela paixão. É interessante também. Eu acho que são 3 aspectos que eu já, de primeira, assim, eu consigo ver. Ô, Eric, muito bacana os insights. Acho que a gente tinha... Já acabou? Tinha papo já para algumas horas aí, mas queria te agradecer ter aceitado o nosso convite, esse aprendizado. Eu acho que o brasileiro ele é muito passional, né, com relação ao futebol, e nós vamos passar por acho que um grande aprendizado e uma grande transformação no futebol. E eu espero que seja por meio de boas práticas de gestão e que isso de fato inspire aí, como você falou, ambos os lados, né? Tanto a competitividade que pode ser colocada sobre a ótica das empresas, quanto as práticas de gestão que os clubes possam implantar. Então, mais uma vez, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Estou aqui à disposição. Sempre quiser falar um pouquinho aqui de futebol, de esporte, enfim. Gestão, de modo geral, estou à disposição. Obrigado. Muito bacana, Eric. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no nosso canal. Divulga também para quem não conhece sobre SAF, boas práticas do esporte, como é que você pode traduzir para o seu negócio. Compartilha com quem você acha que vai fazer sentido. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu.